noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Cada vez mais, chegando aqui ao final, já estamos na questão 926, está faltando pouco, para que a gente possa terminar e voltarmos novamente ao início. Como nós já falamos aqui várias vezes, né? Esse estudo do Livro dos Espíritos ele precisa ser permanente, assim como as obras de Kardec. A gente precisa estar sempre estudando, porque quando nós retornarmos à primeira questão, nós vamos ter, que falamos, né, mais ou menos há 4 anos atrás, né, Célia? Nós vamos ter um entendimento muito maior do que quando estudamos há 4 anos atrás. Nós vamos perceber que a nossa mente é outra, até porque a nossa vida, o que estejamos vivenciando, vai ser diferente daqueles 4 anos atrás. Então, e assim, todas as questões que nós voltarmos a estudar, a ler, nós vamos ter outra forma de pensar, outra forma de entender. E isso é fato, porque a gente já falou aqui, né, Célia, quando o Divaldo começou a sua missão, a sua tarefa, em que foi recomendado para que ele lesse o Livro dos Espíritos, ele disse que leu. Foi questionado, você já leu? Você já li. Então, lê de novo. Ele leu de novo. Lê de novo. E assim, por 10 ou 12 vezes, ele leu o Livro dos Espíritos. Quando ele mais uma vez é abordado, ele disse, bom, mas eu já li 12 vezes. Então é dito para ele, agora você vai estudar. Porque é diferente, né, Célia? É diferente. A gente lê uma pergunta e a resposta é diferente quando a gente se propõe a estudar. Porque quando nós vamos estudar, a gente vai pegar aquela questão que nós vamos ler e nós vamos trazer para o nosso dia atual. O que essa pergunta, o que essa resposta impacta na minha vida? Como que eu posso trabalhar ela na minha situação atual? O que ela me diz hoje, pelo que eu já vivenciei da minha vida, o que eu estou passando hoje ou o que eu quero vivenciar? Então, quando a gente faz isso, a gente enriquece. Aí é um estudo. Porque só ler pergunta e resposta, a gente faz um afastamento muito grande. É como se eu estivesse lendo um livro e eu não faço parte. E nós precisamos, na leitura, no estudo dessas obras, nós nos incluirmos, fazermos parte desse estudo. Porque isso aqui é para nós. Jesus, quando disse que se nós o amássemos, ele mandaria um outro Consolador, e esse Consolador ficaria conosco pelo resto dos tempos, e aí vem essa doutrina, ele mandou para mim, ele mandou para a Célia, mandou para cada um de vocês. Porque ele sabia que nós precisávamos estar em contato. Ele ficou conosco 33 anos, dos quais intensamente os 3 últimos. Mas que nós deturpamos os ensinamentos dele. Nós fazemos isso, estamos há 2000 anos, né, nos debatendo com esses ensinamentos dele. E a gente não consegue hoje ainda cumprir um mandamento dos 10. Não é impressionante isso? Ao ponto de Jesus fazer uma prescrição para nós. Resumiu aqueles 10 mandamentos numa prescrição. Olha só, vamos fazer assim. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para ver se a gente entendia um pouco melhor. Eu vou ter que tratar o meu irmão da forma que eu gostaria que ele me tratasse. Vem a regra áurea aí. Se eu conseguir começar a pensar em fazer isso, toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu vou pensar, eu gostaria que o meu irmão fizesse isso comigo? Não. Então, também não vou fazer com ele. A gente já vai ter um freio. A gente vai começar a ter um norte. Eu costumo dizer que se nós empregássemos essa regra áurea
mas muitos dos nossos problemas, Seriam resolvidos. das nossas dificuldades, estariam resolvidos. Com certeza, Célia. Essa felicidade relativa, nós iríamos vivenciá-la muito mais. Com certeza, você imagine se nós pudéssemos ter essa capacidade, todos nós, né? De questionar, eu vou fazer isso com a Célia. Aí parar para pensar e dizer, não, eu não gostaria que ela fizesse isso comigo, então eu não vou fazer com ela. A gente saiu ainda há pouco, nós vimos a questão 919, em que Santo Agostinho diz, né? Conhece-te. Como fazer para que a gente, ainda nesta encarnação, ele pergunta aos espíritos, como fazer para que nessa encarnação a gente tenha catapultar a nossa trajetória. E aí eles respondem, conhece a ti mesmo. E aí depois ele vem esmiuçando como ele fazia aqui na Terra. Santo Agostinho. Ele se questionava todas as noites. Ele se perguntava, como foi o meu dia? O que eu fiz de bom nesse dia? O que eu fiz de mal? O que eu fiz que eu não devo fazer mais amanhã? Exatamente isso. E nós temos que seguir esse exemplo. Ao final de cada dia, a gente faz esse balanço. O que eu fiz que eu não deveria fazer? O que eu não fiz que deveria? Né? Se Deus houvesse de me chamar nessa noite, como que eu vou me apresentar a Ele? Será que com tranquilidade, com sensação de dever cumprido? Ou eu vou abaixar a cabeça envergonhado por não ter cumprido o mínimo que foi solicitado, que Ele me deu a oportunidade de fazer? Então são essas coisas, né, Célia, que a gente descobre nesse estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós sempre convidamos a todos vocês que estejam sempre conosco, porque é de uma preciosidade sem tamanho e de uma alegria poder estar sempre com vocês aqui nessas segundas-feiras. Vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai, Criador, e agradecer por essa oportunidade desse reencarne mais uma vez e de estarmos aqui, nesse caminho, nos esclarecendo, sendo intuído por esses amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, espíritos, amigos, familiares, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda. Agradecer a esse nosso governador, Jesus, que já esteve conosco aqui, encarnado, e vivenciou toda a bondade e exemplificou para nós como nós temos que agir. Agradecer a nossa mãe, Maria, por toda a oportunidade de crescimento que ela nos proporciona, pelo amparo, pela ajuda, pelo socorro, quando todos nós nos sentimos apertados, como nós recorremos a essa mãe querida, pedindo para que ela passe na frente e nos ajude, nos ilumine sempre. Então é com esse espírito, com essa devoção, que nós vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós fazemos sempre uma reflexão para vocês, e a de hoje será colocado aí na tela. E ela diz assim: Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrê-lo somos nós. Quem disse isso foi André Luiz. E é evidente que é muito claro, mas a gente precisa fazer só um comentário. Muitas das vezes, Célia, a gente fica sentado numa posição cômoda e esperando que Jesus resolva os nossos problemas. Ele não vai resolver. Ele vai nos dar todas as possibilidades, todas as ferramentas. Mas quem tem que ter a iniciativa sou eu, é a Célia, é vocês. Então, isso nos faz essa convocação para que a gente levante e vá em frente às nossas dificuldades.
Vamos levantar, vamos ter essa coragem de levantar e buscar a solução dos nossos problemas, contando com essa iluminação divina. Mas que a gente não fique parado esperando alguém bater a nossa porta e dizer, olha, está aqui o que você está precisando. Nós temos que buscar, né? Nivaldo, você está falando isso, Jesus ilumina o caminho. Vamos nos imaginar dentro de um quarto onde a gente coloca todos os bagulhos, Sim. tudo que a gente... Aquele quarto de dispensa que a gente vai botar Isso, tudo lá dentro. bota lá no quartinho. Um dia a gente entra no quarto, enquanto ele está todo escuro, tá ótimo, tá tudo escuro. A hora tudo que resolvido. se fizer a luz, tudo vai para o pensa. seu lugar. Só a luz arruma tudo? Não. Vai estar tudo bagunçado. Com luz, mas tudo bagunçado. E aí nós vamos ver a bagunça. Agora, se nós não pegarmos, se nós não formos lá, usar essas mãos para arrumar aquilo, só a luz não vai resolve, arrumar. não resolve. A mesma coisa é essa luz que a gente pede a Jesus. E muitas das vezes, ele só ilumina. Ele só ilumina. Meu filho, percorre aqui, ó, o caminho é esse. É o caminho esse. É aquela história, né, Célia? Mas eu fico sentada, Nós esperando. ficamos esperando sempre uma solução divina que venha nos resgatar. Aquela história daquela pessoa que estava lá, ele está na rua, está vindo lá um touro brabo, e ele disse, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. E aí as pessoas começam a gritar, sai daí, corre, sai da frente. E ele disse, não vou sair não, Deus vai me salvar. Né? E Deus vai me ajudar. E as pessoas gritam para ele, mas ele não sai, o touro bate, ele morre, chega no céu e diz, poxa, mas eu pedi tanto para Deus me ajudar. E ele disse, mas você foi ajudado, meu irmão. Nós intuímos para que as pessoas gritassem para você sair. Você não saiu. Então é assim, a gente não pode ficar esperando que Deus venha aqui nos resgatar, não, porque ele não vai vir. Ele já nos deu essa ferramenta, ele nos deu a vida, né, Célia? A inteligência, para que a gente possa buscar a solução dos nossos problemas. Esse percorrer somos nós que temos, o caminhar somos... os braços são os nossos que têm que ser usados, mas ao mesmo tempo, além de eu posso pedir a ele, ilumina, Pai, ilumina esse caminho. Ele certeza. ilumina. Ele vai te dar... Me dá força, Pai, para fazer. Ele dá força. Ou seja, tudo do que nós necessitamos, ele dá. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E tem uma música, né, Célia? Eu não lembro exatamente da letra inteira, talvez você até lembre melhor, da nossa casa, o MAP, né? Da nossa musicoterapia, que fala assim, levante dessa cadeira, né? Fala Noites isso. traiçoeiras. Noites traiçoeiras, né? Que fala exatamente isso, levante dessa cadeira. Ou seja, é a gente levantar e enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas. Porque ficar sentado reclamando não vai resolver nada. Ficar sentado esperando que alguém venha resolver os nossos problemas não vai nos dar mérito nenhum. Não vai. Nenhum. Então, é essa chamada de hoje, sabe? Jesus ilumina o caminho. Mas Sempre. quem tem que percorrê-lo somos nós. Então, vamos arregaçar nossas mangas e vamos ser pessoas melhores. Então, na semana passada, nós falamos da questão 925, e estamos falando sobre das penas e dos gozos terrestres, Sim. da felicidade e infelicidade relativa, que essa felicidade absoluta nós não temos, nós ainda não podemos gozá-la, mas
perseguimos ela. Temos que trabalhar, temos que buscar todos os meios para usufruirmos dela. E como é que nós vamos conseguir isso? Obedecendo às leis de Deus, obedecendo às leis naturais, às leis morais. Se tornará mais fácil esse nosso caminho. E aí, na questão 925, a gente passa a falar sobre riqueza. E aí Kardec pergunta por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecidos. Os nossos olhos não merecem nada, mas, no entanto, tudo que ele toca vira ouro. E a espiritualidade nos responde: isso significa um favor aos olhos do que apenas vem o presente. Então, vendo a vida agora, somente agora, é um favor. É um favor de Deus. Não deixa ele gozar aquele momentinho lá. Mas, isso é a espiritualidade nos dizendo, mas ficai sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Aí, eles nos mandam ir na 814. questão 814. E na 814 está na lei de igualdade, quando nós estudamos as leis morais, a nona lei, a lei de igualdade, aí tem como subtítulo as provas de riqueza e de miséria. E a primeira pergunta, a pergunta 814, que Kardec faz à espiritualidade, ele pergunta: por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por que Deus faz isso? Por que um tem tudo e tem poder e o outro não tem nada? Vive a míngua. Por quê? E a espiritualidade responde a Kardec. Responde a Kardec e nos responde: para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem, fracassam com frequência. Porque nós já falamos aqui várias vezes da participação nossa, de muitos de nós, no planejamento reencarnatório. Todos nós que temos a mínima condição, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. E como é que a gente vai participar desse planejamento reencarnatório? Sério, também já falamos aqui. É preciso que a gente seja esclarecido. Então, a gente antes passa no departamento que eles chamam de departamento de esclarecimento. Tem esse nome. Segundo André Luiz, no livro Missionários, ele nos diz que existe um departamento chamado de esclarecimento e depois o departamento de reencarnação. No departamento de esclarecimento, nós vamos tomar contato com todos os nossos equívocos das últimas encarnações, daquelas que eles entendem como sendo importante que a gente saiba. Porque tudo, até no mundo espiritual, principalmente no mundo espiritual, tem um fim útil. Então, eles não estão preocupados, não vão estar preocupados em nos colocar em situações difíceis. A finalidade é que o espírito evolua. Então, aqueles acontecimentos que venham trazer para o espírito
Um sofrimento atroz, eles não apresentam. São caridosos. Então, apresentam aquilo que a gente já tem condições de entender, de trabalhar, de saber aonde nós erramos, e aí, de posse desse entendimento, nós vamos para o departamento de reencarnação. E lá, nós vamos colaborar junto com os engenheiros construtores, são assim chamados, confeccionar desde o nosso corpo físico, quem vai nos receber e aquelas outras que nós já falamos aqui, né, Célia? A profissão, se nós vamos casar ou não e o nosso tipo de morte. Mas isso tudo com a nossa participação. E nessa questão 914, Célia, o importante é saber que todos nós, se não passamos por essas provações da tristeza, da miséria e da riqueza, vamos passar. Talvez aqueles que estejam hoje passando pela miséria já passaram pela opulência. Esses que estão passando hoje pela riqueza vão ter experiência na miséria. Ou já passaram. Porque, como eles dizem aqui, para experimentarmos. De modos diferentes, é preciso que a gente experimentar. Vivencie os dois lados. E saber como que a Célia, como que o Nivaldo vai reagir quando ele estiver nessa condição de miséria. Como que ele vai reagir numa condição de riqueza? Nivaldo, olha o que Kardec pergunta. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Se nós não tivéssemos lido o Livro dos Espíritos, Célia, qualquer um respondia... A da desgraça. A da miséria. Com certeza. Qual é que é pior? Da miséria. Mas o que eles nos dizem? E se nós pudéssemos agora escolher? Não, quando eu chegar no mundo espiritual, eu não quero desgraça. Eu não quero voltar mais nessa condição de miséria, não. Eu quero voltar na opulência. Eu quero voltar rico. E a espiritualidade nos diz, são tanto uma quanto a outra. A mais terrível, as duas são terríveis. A miséria provoca as queixas. Cadê a resignação? Contra a providência. As queixas, a revolta, sabe? Eu não mereço, eu não quero. Por que comigo? Por que comigo? Eu não fiz nada. E a riqueza incita a todos os excessos. Aí eu posso tudo. Eu posso tudo. É aquela, né? Eu sou o cara. Vamos fazer tudo. Tudo que eu quero, os meus prazeres, meus gostos, eu vou realizar, eu vou fazer, eu posso. Tem dinheiro, tem poder, né? Então, dentre as duas, eles dizem que a mais perigosa é a riqueza. Aqui na 925, ele diz que a riqueza, de ordinário, a riqueza é muito pior. Muito mais perigosa. E na 816, Kardec pergunta, estando o rico sujeito a maiores tentações, ele tem riqueza e poder. Então, ele tem... normalmente, ele pratica todos os excessos. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Claro. Ele pode. Ele tem recursos. Deveria fazer mais o bem, né? Aí a espiritualidade nos responde, mas é justamente o que nem sempre faz. Então, Célia, aí a gente, nessa questão, eu lembro que nós comentamos até assim, né? Aquela pessoa que teve, vamos botar aqui entre aspas, a sorte de ficar rica, milionária. Ela poderia utilizar essa riqueza para proporcionar também uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estivessem ao seu lado.
né? Vamos investir aqui em pontos de trabalho, vamos fazer isso. De forma que ela poderia dizer, não, eu não preciso disso tudo, eu vou viver com o necessário, do meu conforto, e o restante eu vou proporcionar uma condição de vida melhor às outras pessoas. Seria a forma natural, mas infelizmente eles nos dizem que é justamente o que nem sempre fazem. O orgulho, o egoísmo faz com que eles queiram só para eles. E a espiritualidade continua. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Isso é impressionante e é verdade. A gente observa, infelizmente, isso. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E eles concluem, com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. É o egoísmo. Infelizmente, é aquele que tem um helicóptero, ele quer um jato, ele tem um jato, ele quer um avião, ele tem isso. Ele está sempre querendo mais. É insaciável. Mais, insaciável, como os espíritos é que responde para Kardec, Kardec traz para nós. Nos tornamos insaciáveis. Mas E a gente observa isso hoje na nossa vida real, aqui no mundo, sério. Claro. Total, todos nós sabemos, né? Mas enquanto nós querermos nos saciarmos dos bens materiais, vamos ser sempre insaciáveis. Enquanto a nossa visão for essa visão terrena, materializada, do ter, a nossa forma de ação será essa. A partir do momento em que a gente começar a se desprender, como conhecemos pessoas assim, né? Ela vai ter só a necessidade de ter o básico, o necessário para viver, para sobreviver. E nós não podemos esquecer de que o necessário todos nós temos. A providência divina nos dá nos possibilita, a todos, né, o necessário. Bom, questão 900... Vai falar ainda? Não. Questão 926. Kardec pergunta: a civilização, ao criar necessidades novas, não constitui uma fonte de novas aflições? Vamos pensar aqui, Kardec escreveu isso, né? Perguntou isso, Célia, lá em 1860 e alguma. Nós estamos agora em 2024. A civilização continua criando situações que vai constituir essas fontes de aflição para nós. É o progresso. É o progresso. A gente quer o carro novo, com a tecnologia nova, a gente quer o celular novo, a gente quer... Nivaldo, uma coisa simples. Qual de nós, por favor, coloquem aí nos comentários, qual de nós levanta hoje para desligar e ligar a televisão? Ninguém. É controle remoto. Hoje nós temos aí a Alexia, né? Alexa, nem o controle remoto, a gente... Voz. Alexa, liga a TV e ela liga. TV, desliga. Alexa, o ar-condicionado. Eu escolho a música que eu quiser ouvir. Olha só que ponto nós estamos chegando, sério. E aí não é... Aí eu vejo... Isso não é ruim, não. Isso é maravilhoso. Só que a gente precisa lembrar que nós temos que desenvolver as nossas duas asas. Nós estamos desenvolvendo a asa da tecnologia, mas e a da moralidade? Ela está meio atrofiada ainda. Tá, e muito. Está meio atrofiada. Nós precisamos começar a desenvolver essa outra asa para que a gente possa alçar voo. Voltando então aqui, Célia, a civilização, ao criar necessidades novas, não constitui uma fonte de novas aflições? Com certeza. Se é do tempo, eu também, que nós tínhamos uma televisão com uma antena, a que a gente chamava lá de espinha de peixe. Não tá bom! Né? Vira mais, bota um bombril na antena. Hoje a gente... Quem que tem isso? Ninguém. Ninguém mais tem. Hoje a gente tem uma TV a cabo. Criou-se uma tecnologia. É motivo de aflição? Porque aquele que não pode pagar vai ficar sem TV, vai ficar aflito. Você entende? Nós não tínhamos celular. E hoje, se você tiver um celular, não tiver Wi-Fi, é um motivo de
de aflição, sabe? Entende? Então, a gente está mergulhado nesse mundo de tecnologia e que nos possibilita, caso a gente não tenha a serenidade necessária, uma aflição permanente. Mas vamos ver qual é a resposta dos espíritos. Né? A pergunta é: a civilização, ao criar necessidades novas, não constitui uma fonte de novas aflições? E eles nos dizem: os males deste mundo são proporcionais às necessidades fictícias que criais para vós. Necessidade fictícia. Eu é que coloco a necessidade de ter um celular de última geração. Eu é que me coloco a necessidade de ter tais e tais equipamentos. Isso é uma necessidade fictícia, não é uma necessidade real. Não é? Necessidade real, para que eu sobreviva, a gente sabe, é aquela condição mínima necessária para sobreviver. Então, essa condição que eu crio de sobreviver é fictícia. E eles continuam. Aquele que sabe conter seus desejos vê, sem inveja, o que está acima de si. Poupa-se de muitos desenganos nesta vida. Então, toda vez que eu vejo algo que eu não posso ter e sofro, eu estou me penalizando nessa vida. Mas aqueles que têm condições de, não, eu tenho um celularzinho aqui que me atende às minhas necessidades. Ele recebe chamada, ele faz a chamada, eu recebo aqui as mensagens que eu preciso, eu mando. Ah, mas aquele recurso extra, não tem. Aquela memória, não tem. Mas ele me satisfaz. Esse vai viver bem. Mas se eu tiver dentro de mim a necessidade de ter aquele última geração, o computador, telefone. Saiu tenho não sei o que, 15, 16. Eu tenho um modelo 14. Tem um modelo 14, Célia, mas saiu 15. Se eu não comprar, eu entro em sofrimento. Não pode. Porque o 14 está te atendendo muito mais do que você precisa. E aí a gente para. Aí é status. Mas aí a gente para e pensa... É o 14 que me causa sofrimento ou sou eu que me causo sofrimento? Nós precisamos fazer essa distinção. É a civilização criando essas fontes de aflição, como o Kardec perguntou. Mas eu vou me afligir. Olha como essa questão, Célia, é atual. Né? É atual demais essa questão, essa pergunta que Kardec faz aos espíritos. Nós estamos vivendo isso hoje. E eles continuam, né? O mais rico é aquele que tem menos necessidade, não é verdade? O mais rico é aquele que não precisa, que não tem necessidade do ter. Esse é o mais rico. Porque aquele que tem e cada vez ele quer mais, ele é um eterno pobre. Ele nunca vai conseguir se satisfazer. Mas aquele que, eu tenho essa lapiseira, tá ótimo para mim. Então, eu já estou satisfeito. Claro. Ele tem tudo. Eu sou o mais rico. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu sou o mais rico. Ao passo que o insaciável, ele precisa... Sempre. Tem sempre um vazio. Ele precisa hoje, se completar. A gente tem tratamentos para pessoas com compulsão de compra. Que precisa todo dia abrir um pacotinho, abrir um presente, abrir alguma coisa. Muitas das vezes abre aquilo, bota para o lado, já precisa abrir outro. É uma compulsão. Esse está sempre pobre. Porque ele tem essa necessidade da compra, de ter, do ter. E aquele que está satisfeito com o que tem, tem tudo. Esse tem tudo. Tem tudo. Esse é o mais rico. É o mais rico. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. E eles continuam ainda. Invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabeis o que lhes está reservado. Mas sabeis o que está reservado? Se apenas eles desfrutam, são egoístas. O reverso, então, virá. De preferência, lamentai-os
Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas sua felicidade não é de invejar, pois vai pagá-la com lágrimas amargas. Isso é egoísta, Um não egoísta. porque olha só, Deus, nosso Pai, ele não condena a riqueza. Não. Não de forma condena, alguma. A gente porque tem que deixar isso muito claro. Né, a Célia? gente tudo que existe é criado por ele. É consentido por ele. Então a riqueza, ele não condena a riqueza. O que ele vai condenar é o uso que nós fazemos da riqueza. Se eu emprego tudo isso, todas as benesses que me são concedidas, se eu emprego só para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, eu, sempre eu estou sendo egoísta. E não foi para isso que me foi concedido tanta coisa. Nós precisamos pensar nisso. Por que eu tenho muito e o meu irmão nada tem? Tem que ter alguma coisa que justifique isso. Ele agora está passando pelo momento, ele está colhendo aquilo que ele plantou? Sim. Mas por isso, o meu olhar para esse irmão não vai ser de misericórdia, não vai ser de bondade, de estender minha mão para ele. Não pode, eu não posso endurecer meu coração. Perfeito. E eles continuam ainda, Célia. Se o justo é infeliz, é uma prova que será levada em conta, se a suportar com coragem. Com coragem. Então nós temos que passar pelas nossas dificuldades com coragem, com resignação, não acomodação. Não acomodação, mas com resignação, com coragem. Eu vou lutar, mas não reclamar. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Felizes os que sofrem, pois serão consolados. É uma das bem-aventuranças, Bem-aventuranças, né? de Jesus. Então, aqueles que choram serão consolados. Né? Bem-aventurado os que sofrem, no do Nivaldo está os que choram, Os não é que isso? choram. Os que sofrem, não. Felizes os que sofrem. Bem-aventurados os que Pois sofrem. serão consolados. Pois serão consolados. Então, se sofre hoje, é o bem e o mal sofrer. Então, Célia, como que nós temos que agir diante de todo esse mundo que a gente está vivendo hoje, dessa explosão tecnológica? Televisores de sei lá quantas polegadas, com recurso de internet, com recurso tal e tal e tal, é o telefone tal, número tal, né? São coisas que são... E vai também lá pro tênis, é o tênis que tem a tecnologia não sei de quê, tudo. É a roupa de marca, sabe, e a roupa, aquela camisa de marca e a outra camisa que não tem marca, ela aquece do mesmo jeito. Mas para uns, Célia, será um sofrimento usar uma camisa que não seja de marca. Mas, Nivaldo, nós somos levados a consumir. A gente precisa resistir muito, muito. Entender muito isso. Eu tinha uma TV, que não vou dizer a marca, Sim. mas que hoje, nas casas que tem criança, e na minha tem, meus netos, é Netflix. Sim. Netflix. E aí veio uma mensagem: esse televisor não comporta mais. Eu falei, como assim? Eu nem sabia que era antiga. Tinha que comportar, né? Era antiga, mas não comporta mais. Eu, como assim não comporta? E eu liguei. Não comporta.
Não tinha. De arquivo, de capacidade, não de tinha memória e tudo mais, né? Aí eu falei, fiquei sabendo disso. E aí... Tem que comprar uma nova. Tem que comprar uma. Comprar nova. Os netos estão lá. Comporta! Comporta. Então, muitas das vezes... Isso tudo pode ser feito sem aflição. Sem aflição, né? claro. Sem aflição, não, você tem que fazer hoje. Não, olha, vovó está sem dinheiro, mês que vem a gente compra, né? Sem aflição. Mas o problema todo, Célia, é quando a gente tem essa aflição. Sabe, você tem uma televisão, por exemplo, que está funcionando, mas aí você viu um comercial que saiu uma nova. Aí você fica aflita, porque você tem que ter aquela televisão de último modelo. Aí você sofre, mas a tua está funcionando. Mas eu vou sofrer porque eu não tenho aquela nova. Né? Então, nós somos muito assim. Nós somos assim totalmente, Célia, totalmente. Nós somos assim, a gente ainda... Infelizmente, Célia, a gente ainda olha para a garagem do vizinho e nos incomoda porque ele trocou o carro e nós ainda não. Mas o meu carro está andando. É verdade. Meu carro me leva aonde eu quiser. Mas ó, o vizinho trocou. Poxa, e eu não vou trocar? Como é que eu faço? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a trabalhar em nós. Porque não há necessidade disso. São sofrimentos que... essas questões, né, da tecnologia, da civilização, nos são traz... necessidades fictícias. Que nos trazem sofrimento. Mas são necessidades fictícias. E aí, essas necessidades é o que começou, a espiritualidade começou a nos explicar. São criadas por nós. Olha só, eles começam assim, ó. Os males deste mundo são proporcionais às necessidades fictícias que criaste para vós. Eles já poderiam parar aí. Poderiam parar aí. Mas eles ainda falam muito mais para nós. Porque nós criamos essas necessidades fictícias e sofremos porque não conseguimos esses objetos dos nossos desejos. Né? Então, quando a gente não alimenta essa vontade de ter aquilo, a gente não vai sofrer. Não é o que eu falei, Célia. Eu posso, sabe? O meu carro não me leva aonde eu quero. Por que eu tenho que ter aquele último modelo? O meu telefone, ele manda, recebe zap, ele faz tudo. Mas ele não é aquele último modelo. Até que venha a mensagem dizendo que não comporta mais, eu vou ficar com ele. A hora que vier a mensagem, olha, esse telefone não comporta mais. Bom, aí eu vou ter que comprar um outro. Mas a gente não faz assim. O nosso está funcionando e a gente deseja ter um outro maior, melhor. E o pior, vamos entrar em aflição, para não dizer que nós vamos entrar no cartão de crédito, para ter aquilo que a gente, na verdade, não precisava. É verdade. Tem um ditado que a nossa coordenadora dizia, né? Muitas das vezes a gente compra o que a gente não precisa com dinheiro que a gente não tem. Para assim? Mostrar para quem a gente não conhece. Então, olha só, ela dizia isso para nós, né? A gente compra o que a gente não precisa. Com o dinheiro que a gente não tem para mostrar para quem nós não conhecemos. E é assim que a gente vive, né? Nós vivemos de aparência. E a gente precisa dar uma sacudida nisso. Bom. Então vamos lá na questão 927. Não há dúvida que para a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Então, para a gente ser feliz, não é indispensável que a gente tenha o supérfluo. Mas para aquele... Porém, o mesmo não se dá com o necessário. O necessário todos nós precisamos. Ora, não será real
a infelicidade daqueles a quem falta o necessário. A espiritualidade nos responde: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. Nivaldo, mais uma vez, nosso horário não está acabando, terminou. Terminou o horário. Se nós formos concluir... Vai ultrapassar e muito. Vai ultrapassar muito. Vamos deixar essa questão como dever de casa. 927, vocês 927. leiam. E a gente vai voltar a ela. Mas leiam antes. Leiam antes a 927, até recomendamos, né, Célia? Que a partir de agora vocês possam ler algumas questões na frente, para que vocês tenham até dúvidas que possam debater conosco. Nós estamos na 927. Leiam a 927, 28, 29, a 30, algumas questões para frente, para que quando a gente aqui for abordar, vocês tenham dúvidas, possam debater junto conosco. Fica aí a dica, né? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao Mestre Jesus, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a esses amigos espirituais por mais estarmos reunidos aqui estudando o livro dos Espíritos, por mais essa oportunidade de termos contato com esses ensinamentos. E como nós falamos no início do programa, vamos pedir ao Mestre Jesus que ilumine esse nosso caminho, que ilumine essa nossa perseverança de buscarmos sempre esses ensinamentos, para que possamos devagarinho irmos galgando degraus por degraus nessa escala evolutiva. Esteja conosco, Mestre, nos ilumine sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.